Olá, senhores, bom dia, né? Paulo Marques falando para vocês, assessor de investimentos, né? A Finance Academy. Lembrando que nós somos um escritório vinculado à corretora Genial Investimentos. Vamos falar um pouquinho hoje de como é que está o mercado. Para você que nos segue aí no Instagram, nós recomendamos que vire a câmera na horizontal, né? Para vocês terem, né? Toda a imagem, né? Widescreen, né? E nós vamos postar esse vídeo também no YouTube, lembrando que em breve a gente vai estar lançando alguns cursos lá no YouTube para o pessoal assistir, né? Então o que está acontecendo hoje, gente? Semana passada nós tivemos a Petrobras aí caindo mais de 3%, nós tivemos aí as empresas de petróleo caindo, né? Impactadas aí por um movimento interno, né? Um movimento também de queda no preço do barril de petróleo no mercado internacional que a gente vai mostrar para vocês. Mas duas notícias também referentes às guerras que nós estamos tendo hoje influenciaram para que essas ações subissem hoje. Primeiro, no final do mês de setembro agora, nós tivemos o Putin dizendo que não vai mais aumentar as exportações de petróleo, né? A Rússia, que é o maior produtor de petróleo do mundo, e nós tivemos no sábado, né? O ataque a Israel, né? Que foi movimentado esse ataque pelo Hamas e agora parece, se não me engano, tem o Hezbollah, né? Então nós tivemos aí tendências fortes, né, para aumentar esse preço de petróleo no mercado internacional. Petrobras hoje disparando aí 34,73, né, 3,67% de alta. Se eu não me engano, ela caiu mais ou menos isso na sexta-feira, né? Abriu subindo, a RRP3 Petróleo também. E com isso nós tivemos o dólar subindo aqui a 5.187,50 e a bolsa, o futuro, né? Logo no início pela manhã estava 113 mil pontos e agora está 114, 120, né? Quando a gente fala dessa turma, o que a gente tem que observar? Por exemplo, vamos olhar aqui o gráfico do dólar, né? O dólar, ele de sexta-feira, né? No fechamento, para abertura hoje no mercado, ele subiu 31,30 pontos, tá? O que acontece com o dólar, senhores, para vocês terem uma ideia, né? O dólar, ele está forte aqui dentro do Brasil por causa de umas políticas americanas que estão acontecendo lá nos Estados Unidos. Como assim, Paulo? Lá nos Estados Unidos, você está tendo aí, né, um aumento da taxa de juros. O Fed já anunciou que vai ter mais um aumento da taxa de juros agora na próxima reunião em novembro. Você que me segue sabe que eu comentei para vocês que o Fed é formado por 19 diretores, né? 12 deles já concordam com o aumento da taxa de juros. Lembrando que lá no mercado americano tem muitos economistas e analistas dizendo que os Estados Unidos pode vir a ter uma grande recessão no ano que vem, né? E com isso mudaria totalmente a tese da alta de juros, né? Também vou mostrar para vocês o gráfico do índice futuro, o índice futuro que na sexta-feira fechou com 114, né? 765, né? Foi a máxima registrada, 745. Hoje ele já abriu, né, com queda de 1.379 pontos, né? Já recuou um pouquinho essa queda, volta a tentar subir, já reduziu a queda aí, já está com queda mais ou menos só de 593 pontos, né? Reduziu bastante essa queda, né? Principalmente o nosso índice está sendo influenciado hoje pelas empresas do setor de petróleo. Elas estão inchando a bolsa hoje em virtude desses movimentos, né? Para você ter uma ideia, né, de como andou o mercado desse movimento, né, vamos olhar aqui uma situação. Nós estamos aqui com o SP500, né, o índice das 500 empresas mais importantes dos Estados Unidos, com queda de 0,55, agora 0,56, né, variando, né? O Dow Jones aqui com queda de 0,41, Nasdaq aqui com queda de 0,84. Abaixo vocês vão ver os principais índices da Europa em queda, né? A bolsa do Reino Unido, logo pela manhã, ela estava com alta de 0,04, já vira com queda de 0,13. Você vai ter aqui o índice alemão, né, com queda de 0,80, o índice francês de 0,67, italiano, o espanhol, né? Essa bolsa aqui que está performando aqui com 0,88, logo na abertura hoje do mercado estava em mais de 1%, é a MOEX, é a bolsa russa, tá? Nós temos aqui a bolsa da Holanda com 0,23 de queda, nós temos aqui a bolsa da Turquia, né? Principais bolsas praticamente em queda, né? Nós temos o índice do euro 350 com uma leve alta de 0,80, mas o euro 50 e o euro 100, né, com queda aqui de 0,17, 0,91. Na Ásia, nós fechamos com todas as bolsas em queda forte, né? Japão com queda de 0,26, Xangai com queda de 0,44,
né? Se a gente for olhar nossas commodities, a gente vai ver uma seguinte situação, né? Aqui, ó, o Brent, né, que é a commodity, né, que nós temos relacionada, né, a os contratos de petróleo, principalmente os contratos de petróleo negociados pela Petrobras, né? O Brent, né, nós vamos ter aqui ele sendo negociado a 87,68, né? 87 mil não, 87,73, né? Não, 87 mil contratos sendo negociados, desculpa, tá? Esse contrato estava negociado no início do ano a 94 dólares, tá? 94 mil dólares. E agora, né, nós estamos 94 dólares, desculpa, e 87 agora. No início do ano ele estava negociado a 94 e depois foi caindo com o passar do tempo. A gente pode vir até olhar o gráfico dele aqui do Brent, tá? Ele começou, né, com uma forte alta, né? Tivemos aí no final aí de novembro ele batendo 96, né, que quase chegou a 100% em 2022, teve uma redução e agora ele aumentou, né? Para vocês terem uma ideia, agora em setembro ele estava 94 pontos, né? 94 dólares o contrato, agora ele está em 87, né? Essa alta momentânea que a gente está vendo nos dias de hoje, né, tem a ver com os conflitos, né, que nós estamos testemunhando, né, hoje, né? Então esses conflitos eles estão mexendo com a movimentação dos contratos de petróleo. Nós também estamos com alta aqui, alta no ouro, tá? Cadê o Gold, tá? Estamos com alta aqui no Gold, né? O Gold que chegou no tempo da pandemia acima de 2.200 dólares o contrato. Nós estamos negociando a 1.851 dólares o contrato do Gold, alta de 1% hoje. Lembra, o Gold é um ativo que os investidores têm que observar ele com a situação risco. Quando o mercado tem muito risco, a proteção dos contratos internacionais é comprar contrato de ouro, tá? É uma forma que o pessoal faz. Aqui no Brasil é muito pouco negociado, tá? Quase não tem liquidez esse contrato. Então você que quer fazer hedge desse negócio tem que ir para o mercado internacional. No Brasil é muito fraco essa operação, tá? E aqui, para quem gosta de Vale e essas mineradoras, nós temos o Iron Ore, que é o minério de ferro, sendo negociado a 119 dólares e 50 centavos o contrato. No mês já tem 1,7% de alta, 21,94% de alta no ano, tá? Então, assim, senhores, vamos falar uma situação aqui com vocês, né? Quando a gente fala de mercado, né? Quando a gente fala de ações, né, muitos investidores cometem o seguinte erro, qual? Eu vou investir no mercado de ações e as pessoas querem rendimentos mensais ou querem ver o seu patrimônio performando todo dia ou todo mês, tá? Essa é a mentalidade de quem investe na renda fixa e vai para a renda variável. Renda variável, gente, eu costumo dizer para os investidores aqui da FAD, é muito parecido com um imóvel. Exemplo, você compra uma casa, vamos supor aquele cara que tem dinheiro para ficar comprando imóvel e fazendo negócio com imóvel. O cara compra uma casa, sei lá, entrou numa casa, comprou via construtora, um apartamento custava lá 300 mil, ele pagando chave, tudo aquele negócio todo. Então ele compra, depois que o construtor entrega o imóvel para ele, né? O que ele espera? Se quando ele quitar esse imóvel, ele vai esperar, né, o imóvel valorizar para ele vender esse imóvel com um preço mais caro lá na frente. Isso pode levar 5 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos, uma vida toda, né? É o mesmo processo para uma ação. As pessoas compram as ações esperando que elas multipliquem de valor em uma semana, 2 dias, 3 dias. Isso pode acontecer, Paulo? Pode. Tem frequência disso acontecer? Não, né? Pode ser que alguns movimentos, né, algumas coisas momentâneas podem acontecer no mercado e influenciar para os ativos crescerem, mas não é sempre que acontece. Normalmente, o que o pessoal que estuda finanças diz? Ações são investimentos de longo prazo. Longo prazo, aí há uma divergência entre os financistas. Longo prazo para uns pode ser acima de 2 anos, para outros pode ser acima de 5 anos, mas em resumo é longo prazo. E quando a gente fala de ações, nós estamos envoltos em 2 riscos, né? Nós temos o risco de mercado, que é um risco que nenhum investidor consegue diversificar. Você não consegue eliminar 100% dos riscos das ações, você não põe. Se você está entrando no mercado de ações achando que você pode eliminar riscos, né, 100% da sua carteira, você está redondamente enganado. Ainda mais se você for investidor pequeno, que vai lá, pega todo o seu capital e concentra teu dinheiro em uma única ação. Você está
praticamente, né, colocando em risco teu patrimônio 100% em uma única empresa. Qual é o principal risco de uma ação? O risco de mercado. Esse risco de mercado ele pode ser decorrente de uma guerra, temos duas acontecendo hoje. A pandemia, já tivemos uma, Covid, tivemos outras no passado. Pode ser risco oriundo de diversas formas. Mudança política, crise econômica, nós tivemos uma grande crise, né? 2008, subprime, tivemos em 1930, recessão americana, tivemos outras guerras, né? Que mexeram com o mercado de bolsa. Vamos lá, 1914, Primeira Guerra Mundial, 1945, Segunda Guerra Mundial, Guerra do Golfo, Guerra Israel-Arábica, né, que nós tivemos aí na década de 90, né, Guerra do Golfo, se não me engano, década de 70, 80, não me lembro mais. Mas enfim, tudo isso vai mexendo com as commodities, vai mexendo com o humor do mercado, com o medo do mercado, e isso vai trazendo com que as pessoas, né, sintam pavores de investir, e com isso os preços dos ativos vão alternando. Então, quanto nós temos movimentos assim, o que é recomendável para você se proteger de um risco de mercado que poucos investidores fazem? Quando você compra uma ação, a regra era você comprar uma opção dessa ação, ou seja, na hora que você compra uma ação, você faria um movimento de compra de uma opção dessa ação para proteger a tua ação, né, uma eventual queda, né? A gente tem vários termos, tem várias estratégias de opções no mercado. Você vai ter Rubi, ação sintética, você vai ter aí compra de call e put seca ou com garantia, você vai ter aí o tipo de estratégia que você quiser adotar, mas a ideia é essa: eu compro uma ação, eu tinha que ter um contrapeso, né, para me proteger numa queda do papel. E seria o contrapeso, as opções, né? Ou então você compra uma ação e que você monta uma carteira que segue o índice Bovespa, né? O teu contrapeso de proteção seria tu vender contratos futuros do índice Bovespa, né? Lógico, né? Aqui nós estamos procurando abrir a tua mente para que você entenda o risco do mercado de ações e para que você entenda, tá, que tem uma necessidade de você se diversificar. Há uma necessidade de você conhecer um pouco mais o mercado e dividir a tua carteira para que você não tenha tanto risco. Então, muitas das vezes os investidores acham que é só apertar o botão, né? Apertar um botão, olhar um gráfico, né? E você está expert nesse mercado. Não, tudo pode acontecer no mercado de ações, todas as coisas podem mudar de uma hora para outra, tudo pode acontecer. Não há informação exclusiva, não tem o setup mágico, não existe, né, o layout imbatível, ou seja, sempre você vai ter risco. Se você tem medo de risco, você tem que ir para o mercado de poupança. Vai lá para renda fixa por caderneta de poupança. Lembrando uma situação, qual, Paulo? Todo fator de risco, ele é o fator responsável pela remuneração dos seus ativos. Ou seja, se você ganha um pique pouco lá na poupança, é porque a poupança tem pouco risco. À medida que você vai aumentando o risco dos teus investimentos, o teu fator de retorno ele pode aumentar. Mas lembrando, retorno ele pode ser uma parcela positiva ou negativa dos teus investimentos, e muito isso os investidores não entendem, né? Uma outra forma de você entender o risco do mercado de ações é tentar abrir uma empresa. Abra uma empresa, abra um negócio, você vai entender perfeitamente como é que funciona o risco de mercado. O governo aumenta uma taxa, influencia no preço do teu produto, risco de mercado. O governo faz uma taxação, influencia no preço do produto, aumenta uma taxa. O governo intervém, como interviu na questão da pandemia, fechando vários negócios para não ter um contágio de vírus. E aí o que aconteceu com o empresário? O empresário ficou meses, alguns dias, algumas semanas sem poder vender, comercializar, receber cliente, e isso você vai computando como um prejuízo do seu negócio. Isso também é um risco de mercado, né? Mudança política, um novo concorrente, né? Taxação do câmbio, né? Produtos que você vai trazendo, né? Com custos mais elevados e menos elevados, tudo isso é risco de mercado. E o risco de mercado é uma parcela que você não vai diversificar nunca. Não existe estratégia
Não existe, né, nenhum tipo de estratégia no mercado que diversifique 100% desse risco. Por isso que a gente chama a atenção dos investidores e de quem gosta de estudar para análise gráfica, análise técnica e investimento de renda variável, que o foco, pelo menos importante para você reduzir a exposição da tua carteira, chama-se diversificação. Mas mesmo com isso, você não vai conseguir diversificar 100%. Então, hoje nós estamos num cenário em que várias mudanças, né, podem ocorrer que podem afetar os teus investimentos, tá? Então eu vou me despedindo aqui, Paulo Marques falando com vocês. Qualquer coisa a gente fica à disposição. Lembrando que nós somos um escritório de assessoria. Um abraço.